Pessoal, vamos lá? Então, a gente hoje vai começar a trabalhar já com algumas aplicações da transformada de Laplace. A primeira aplicação que a gente vai usar é a aplicação em circuitos elétricos, certo? Então, só para ter uma ideia, né, o que a gente vai fazer aqui é basicamente trabalhar uma transformação dos circuitos elétricos no domínio do tempo, no domínio de Laplace, certo? A gente vai mudar, né? Então, só relembrando aqui, né? Relembrando e mostrando algumas coisas para vocês, né? Então, basicamente, quando a gente tem um resistor, ó, que é esse cara aqui, ó, né? Primeiro caso aqui, resistor, né? No resistor, o que acontece? Se você olhar, você tem aqui uma relação entre a tensão no resistor, né, que aparece aqui, é o V de T, e a corrente no resistor, que é o I de T. E essa relação é dada pela lei de Ohm. V de T é igual a R vezes I de T. Quando você passa isso para o domínio, né, quando você tem isso no domínio do tempo, então, para o resistor, né, o que a gente tem? A gente tem que V de T é igual a R vezes o I de T. Tá? Se a gente aplicar a transformada de Laplace nessa equação, né, a gente pode fazer isso. V de T é um sinal, I de T é outro sinal. Se eu aplico a transformada de Laplace nessa equação, a gente tem assim, ó, Laplace de V de T é igual a Laplace de R vezes o I de T. Isso aqui é R vezes o Laplace do I de T, por quê? Porque a transformada de Laplace é um operador linear, então você pode tirar o R, que é uma constante, para fora. Isso aqui a gente pode escrever como sendo V grande de S, V grande de S. Isso aqui a gente pode escrever como sendo I grande de S. Então a relação fica assim, ó, V igual a R I de S. Ou seja, quando eu pego o circuito, né, se for um circuito resistivo, né, e a gente transforma ele do domínio do tempo para o domínio da frequência, para o domínio S, né, o domínio S, no caso do resistor, ele não vai mudar muita coisa, não vai mudar o que a gente já conhece em termos de como resolver circuitos, né, resistivos. Não vai mudar nada, tá? Por quê? Porque a gente vai continuar usando a lei de Ohm, né? Só que tudo no domínio da frequência complexa, né? Então, na maioria das vezes, não tem nem que se preocupar com isso. A gente pode esquecer, digamos assim, não precisa utilizar a transformada de Laplace para facilitar o nosso cálculo em circuitos elétricos. No caso, circuitos resistivos. Ok? Porque você vê que a equação fica exatamente a mesma, né, no domínio da frequência. Ok, isso acontece quando a gente está trabalhando com um resistor, certo? Agora vamos falar no capacitor. Olha só, no capacitor, o que acontece? Aqui, ó, capacitor. O que acontece? Você também tem aqui um V de T e você também tem um I de T, certo? Se você for escrever a equação do capacitor, não é uma equação simples. Na verdade, a equação mais simples, digamos assim, a mais simples das duas que eu vou mostrar aqui, é essa que diz o seguinte, que a corrente que passa no capacitor é diretamente proporcional, e a constante de proporcionalidade é o que a gente chama de capacitância, a derivada da tensão no capacitor em relação ao tempo. Agora a coisa já complicou. Por que já complicou? Se eu começar a usar essa equação para determinar, né, as tensões, né, e as correntes num circuito que tenha capacitores, não vai ser mais uma equação linear, né, uma equação em que você tem uma relação entre tensão e corrente linear. Vai ser uma relação através de derivada.
E, em alguns casos, até através de integral. Se a gente fizer, né, o caso, se eu integrar dos dois lados, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui 1 sobre c, integral de 0 até um tempo t, do ic de t, dt. Mais, né, uma constante. Né, quando a gente integra, né, você tem aquela integral, né, a integral, como ela é definida, vai ter uma constante. Essa constante aqui vai ser a tensão no capacitor em 0 menos. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, não, tá? Porque a gente não vai poder ficar aqui explicando tudo de circuito, etc. Mas vai ser isso que vai acontecer, tá? Então, você agora tem uma ou duas equações, depende de como você vai estar trabalhando, em que a equação não é mais uma relação linear, e sim uma relação através de derivadas ou integrais. Ou seja, uma equação íntegro-diferencial, digamos assim. Certo? E aí, se você for trabalhar com isso, notem, se você for ver lá, na maioria dos livros de circuitos, quando tem circuitos, né, RC, ou circuitos RL, né? Por que RC e RL? Você não pode ter só circuitos C? Claro que pode, mas ele está falando RC porque ele está misturando dois dispositivos, né? O resistor, que é linear, né, a relação entre a tensão e a corrente, e o capacitor, que é uma relação diferencial, né? Eles dão uma série de métodos de resolução dos circuitos, tá? Como assim, vários métodos de resolução? Eles mostram, né? Quando tem um R e um C em série, quando tem um R e um C em paralelo, né? E aí, o que eles fazem? Eles deduzem as equações diferenciais que existem nesses circuitos e te dão a resposta, né, àquelas equações diferenciais. Tá? Coisas que vocês podem ver lá no cálculo. Eu, desde que comecei a trabalhar dando aula de circuitos, prefiro usar a transformada de Laplace para resolver esse tipo de circuito. Tá? Notem o seguinte, que quando a gente estiver trabalhando com circuitos de corrente contínua, a gente não tem muito que se preocupar, né? Só corrente contínua, quando a corrente não varia nunca, ela é uma constante, a gente não tem muito que se preocupar quando estiver trabalhando com resistores e indutores. Como assim não tem muito que se preocupar? Simples. Se você tem a tensão contínua, constante, e, por sua vez, você tem uma corrente contínua constante, o que vai acontecer quando você derivar uma constante em relação ao tempo? Vai acontecer o quê? Né? E nem aquela piadinha que eu vi outro dia, né? O cara mostrou a prova, a sua nota vai ser derivada de 10. 0, né? Pois é, derivada de 10. Ok, mas o que acontece? Dá 0. Então, o que acontece? A corrente no capacitor, quando você tem tensão contínua, é 0. E, aliás, é por isso que o símbolo do capacitor é... Olha só, o símbolo do capacitor não é uma coisa que não tem contato lá, ó. Não tem um espaço ali? Não está em branco ali? Então, é justamente para mostrar que o capacitor, quando tem corrente contínua, a corrente não passa, é 0, certo? É como se fosse um circuito aberto. Você pode simplesmente tirar o capacitor. Está trabalhando com corrente contínua? Tira o capacitor. Ah, mas se a corrente não for contínua? Ah, se a corrente não for contínua, aí você vai ter que pensar de outra forma, né? Por exemplo, a gente vai fazer uns problemas aqui, a gente vai analisar dois. Sempre que a gente vai trabalhando com problemas com capacitores e indutores, a gente vai trabalhar quase sempre com sinais com duas fases, digamos assim. A primeira fase é quando a corrente é contínua, né? E aí depois a gente faz uma alteração, a gente muda. A gente, por exemplo, coloca uma tensão, a gente varia a tensão, certo? A tensão estava 2, a gente muda essa tensão para 0. Ou ao contrário, a tensão estava 0 e a gente muda essa tensão para 2. Eu variei. Se eu variei, teve variância no meu circuito. Se tem variância no meu circuito, as correntes ali já vão mudar, ok? A derivada não é nula, tá? E aí, então, quando eu estiver trabalhando, né, com corrente contínua, a gente pode simplesmente
Se é só corrente contínua, não vai ter variância nenhuma, a tensão é sempre a mesma, não há variação nenhuma, eu não preciso ficar usando transformar de Laplace para resolver o circuito. Eu posso simplesmente lembrar que um capacitor é um circuito aberto e um indutor em corrente contínua é um curto-circuito. É como se você pegasse, olha só o símbolo do indutor e o símbolo do capacitor, ó. Olha o símbolo. É um símbolo de circuito aberto, olha lá. Certo? Pensa bem, não parece? Não parece um circuito aberto? Não tem aquele espaço ali? E aqui o símbolo do indutor? É um símbolo do curto-circuito. Como assim, Abel? Tem um monte de voltinha. Sim, mas é como se fosse um fio, né? Ok? É um fio que está dando várias voltas. Então, é isso que a gente vai usar quando a gente estiver trabalhando com indutores e capacitores em corrente contínua. A gente vai fazer alguns exemplos aqui, certo? Porém, se você tiver variações em corrente, né, variações em tensão, aí você não pode fazer isso. E aí você tem que trabalhar com a equação o quê? Você tem que trabalhar com essa equação aqui, ó, com essas equações aqui. Essa aqui é a equação do capacitor e do indutor, a equação é a seguinte, ó, a do indutor. Você tem que a tensão no indutor é diretamente proporcional à corrente nele. Se quiser fazer a equação inversa, que é a integral, vai ser 1 sobre L, integral de 0 até T, de VL de T, dt, mais o I de 0 menos. Eu não coloco aqui, muita gente coloca o I de 0, mas eu coloco o I de 0 menos. Por quê? Normalmente isso aqui, a gente vai usar isso justamente quando você chega no instante t igual a 0 e faz uma mudança na tensão ou uma mudança na corrente, né? Você chega, por exemplo, liga uma chave. O que é ligar uma chave? Aliás, é uma coisa interessante. Vocês lembram da função degrau unitário? Só para a gente desenhar aqui, ó. Vocês lembram do degrau unitário? Ó, U de T. Uma das coisas que a gente usa o degrau unitário é para simular, por exemplo, uma variação instantânea. Por exemplo, você ligou uma fonte, ligou alguma coisa. Quando você liga uma chave, por exemplo, ou seja, a chave estava desligada, não tinha tensão nenhuma. E porque você ligou, a tensão apareceu, né? Você pode fazer de duas formas isso. Você pode colocar isso num circuito assim, ó. Você pode colocar uma chave assim, quer ver? Tá aqui a fonte, né? E aqui está o circuito. Circuito qualquer. Pode ser, por exemplo, um circuito RC, né? E aí, ó, o cara pode colocar assim, ó, a chave, né, A estava desligada durante muito tempo, né? Ele pode falar isso, né? No instante t igual a 0, a chave A foi ligada, né? Passou da posição, por exemplo, ela estava numa posição aqui que não tinha contato nenhum e foi para a posição, que é a posição 1, e foi para a posição 2, né? Então, no instante t igual a 0, foi para a posição 2. Como se você estivesse ligando o circuito, né? Você mudou a chave de posição, né? Isso você pode representar assim, através de um desenho com umas setinhas que indicam a chave, né? Ou você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Tem muitos problemas que escrevem assim, ó. Só que em vez de escrever aqui uma fonte aqui, V de T, por exemplo, ele coloca assim, ó, V de T, U de T. Quer dizer, é uma tensão, V de T, constante, por exemplo. Às vezes o cara até coloca o valor aqui, não coloca nem V de T, coloca uma, vamos supor que aqui seja uma fonte de 5 volts. O cara coloca assim, ó, 5U de T. É uma fonte 5U de T. Como assim? É uma fonte de 5 volts, mas que até T igual a 0, ela estava o quê? Desligada. Quando T passou a ser 0, ela passou a valer quanto? Valer 5 volts. Ou ao contrário, ela podia estar ligada e quando T fosse igual a 0, ela foi o quê? Desligada. Aí você
não trabalha com U de T, você trabalha com U de menos T, concorda comigo? Se ela estava ligada, né, o tempo todo ligada, é o U de menos T, né, que é o, né, até um tempo que você chegou lá e desligou. Pode acontecer isso também. Beleza, então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar com essas equações diferenciais ou integrais. E isso não é simples. Se você estiver trabalhando com R, com C, já dá uma equação complicada. Se você estiver trabalhando com R, L e C, vai dar mais complicado ainda. Tem que ficar decorando um monte de coisas, pessoal. Vocês vão ver lá em circuitos, eu vou falar sobre isso em circuitos. Não é legal ficar decorando isso. Se é para decorar, é melhor decorar a tabela de Laplace. Porque qual é a vantagem de decorar a tabela de Laplace? É que você vai resolver muito mais problemas do que se você decorar todos os casos particulares que existem do R, do L e do C. Certo? É muito mais complicado. Tem muito mais caso particular. Aí você tem que ficar lembrando de todos. É muito mais difícil, é muito melhor o cara decorar a tabela da transformada de Laplace e usar a transformada de Laplace. Como você vai usar? Eu vou mostrar aqui. O que eu vou fazer é simplesmente aplicar a transformada de Laplace às equações íntegro diferenciais. Quando eu aplico, o que vai acontecer? Olha só, essa equação aqui, que era uma equação integral, né? Ela virou uma equação algébrica. Aparece um S? Aparece, mas agora é um V de S, um I de S em números. Números entre aspas, porque se S é uma variável complexa, mas é muito mais simples. Tá? Da mesma forma, o I de S, essa aqui fica até mais fácil, né? Vira um SV, SC, V de S, né? E assim por diante. Tá? Ou seja, o que a gente vai fazer, basicamente, é uma transformação do domínio do tempo no domínio da frequência complexa S. Ok? Essa transformação vocês não precisam nem decorar, porque você vai ter na prova aqui. Como assim? Eu vou dar para vocês, isso que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, tudo aqui que vocês estão vendo, toda essa parte aqui, essa tabelona aqui, vocês vão ter acesso. Tá? Essa tabelona é simplesmente uma tabela que converte o resistor, o capacitor e o indutor para um resistor, para um capacitor e para um indutor no domínio de Laplace. E aí o que você vai fazer? Quando você tiver com o domínio de Laplace, você vai resolver o circuito. Simples assim. Como assim resolver o circuito? A gente vai mostrar aqui, vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender fácil. Tá ok? Agora é mais a teoria. Então, fiquem com essa tabela na cabeça. Notem que nessa tabela, e isso é importante, eu vou destacar isso aqui, notem que aparece umas coisas importantes. Esse V0 aqui, ó. Aparece esse 0 aqui, né? Aparece esse V0 aqui, aparece esse 0 aqui, esse 0 aqui, esse V0 aqui, certo? Isso é o quê? Isso é o estado inicial do capacitor. 99% das vezes, o capacitor e o indutor vão estar num determinado estado inicial para o qual você vai fazer a mudança. Né? Quase sempre os problemas de circuitos com capacitores e indutores que a gente analisa lá no livro lá de circuitos, vocês vão ver isso, são os circuitos de primeira e de segunda ordem, são circuitos que trabalham com corrente contínua, mas que foi alterada. Como assim a corrente contínua foi alterada? Ela é contínua, de repente você muda de 2 volts para 4 volts. Ou você muda de 2 volts para 0 volts. Ou você muda de 0 volts para 2 volts. Entendeu? Você faz uma mudança. E aí você tem a variação e o capacitor. Se não tiver variação nenhuma, o que vai acontecer com o capacitor? Vai virar o quê? Mais uma vez falando, não tiver variação nenhuma. Vai virar um circuito aberto. O que vai acontecer com o indutor? Vai virar um curto circuito. Isso é importante, porque a gente precisa disso para saber analisar a tensão no capacitor, que é o que interessa para a gente, é o V0, e a corrente no indutor, que é o I0. Certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é um problema para vocês entenderem isso. Tá? Vou pegar aqui e vou pegar um problema que estava lá na aula passada. Tá? Então deixa eu voltar aqui. Ó, esse problema aqui. Certo? Notem que esse é um problema que a gente vai dividir em duas partes. Eu vou copiar ele aqui.
Deixa eu ver se eu consigo selecionar esse cara. Imagens. Recortar. Não. Ando. Deixa pra lá. Deixa eu pegar. Não. Não deixa eu recortar. Vou recortar na marra. Eu sei. Ele deixa eu recortar na marra. Peraí. Deixa eu voltar. Como assim você vai recortar na marra? Vou recortar na marra. Deixa eu ver se meu teclado está funcionando. Tá, já tá. Então vou dar aqui, ó. Deixa eu só achar aqui onde está esse cara. Ai. Pô, sacanagem. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Não consigo. Beleza. Deu certo. É isso que eu queria. Deixa eu só aumentar isso aqui para ficar mais legível. Então, olha só. Vamos voltar lá. Então, o que nós temos aqui? Então, agora a gente tem um problema, que ele fala assim, determine a corrente IT, né, o IDT no circuito abaixo, por meio de transformadas de Laplace. Né? Vamos imaginar aqui, presta atenção, vamos imaginar aqui, o que é esse circuito aqui? Ele colocou ali vocês estão vendo que ele colocou ali um valor aqui de uma fonte valendo U de T? Vocês viram isso? Então, quanto é que é essa fonte aqui que vale U de T? Vamos desenhar aqui, né? Ela é isso. Ó. Se ela vale U de T, essa é uma fonte de tensão que até 0, ela vale quanto? Ela vale 0. De 0 em diante, ela vale quanto? Ela vale 1. Certo? Essa aqui é o meu U de T, que é a minha fonte V de T, digamos assim. Certo? Olha só, agora presta atenção, pessoal, que é importante isso. Ou seja, para T menor do que 0, se a gente fosse analisar esse circuito para T menor do que 0, então a gente pode fazer assim, ó, T menor do que 0. Tá? Esse circuito é uma coisa assim, ó. É isso. É um circuito assim, para T menor do que 0. Não tem tensão nenhuma, é um curto-circuito, não tem nada. Certo? Não coloquei nada ali. Certo? Então, o que acontece? É exatamente, né, o que nós temos aqui. Né? Você retira uma fonte, como é que a gente anula uma fonte de tensão? Como é que a gente faz ela ficar 0? Não é retirando ela do circuito, é colocando um curto-circuito no lugar. Certo? Ou seja, nesse circuito aqui, quanto é que vai ser essa corrente aqui? I de T. Para T menor do que 0. Ela vai sempre valer quanto? Tem alguma fonte ali? Né? Tem alguma fonte? Não. Né? Então, a tensão, né, é toda nula. Você tem uma fonte, é como se fosse 0. Né? Você até pode usar, se quiser, você pode colocar isso aqui. Ó. Se vocês quiserem, podem fazer isso aqui, só para entender.
Desculpa, pessoal. Só para entender mais, ó. Coloca isso aqui como sendo 0 volts. E aí você faz lei de Kirchhoff das tensões nesse circuito. Vai ser o quê, ó? Vai ser menos 0 mais R vezes o I de T, né? Mais quem? Mais aqui vamos voltar aqui só para a gente mostrar aqui, ó. É a equação integral, né? Mais 1 sobre C integral de 0 a T, ó. Integral de 0 a T de I de T dt mais o V de 0, né? VC de 0 aqui, que é a tensão no capacitor. 0, esse aqui é o próprio I, né? Esse aqui é o IC de T, mas o IC de T é a mesma corrente do capacitor, se ela existir. Né? Mais o que? Mais o L vezes o DI de T dt, certo? Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0, certo? Esse 0 aqui, quanto aqui, você vai encontrar quanto? Você vai encontrar que a única forma dessa equação toda que está aqui dar 0 é quando você tem o quê? Todo mundo igual a 0. O I de T igual a 0, tá? Então, é porque, na verdade, a gente podia já falar isso direto. Não tem nenhuma fonte alimentando um circuito. Quando não tem nenhuma fonte alimentando o circuito, todas as tensões e todas as correntes do circuito são o quê? São 0, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quanto é que vai ser? Não precisa fazer isso aqui tudo não, tá? Não é necessário fazer isso aqui, tá? Eu acabei de fazer aqui. Eu já podia escrever que isso aqui valia quanto? Valia 0, certo? Se a corrente ali vale 0, né, as tensões também do circuito todas valem quanto? 0. Então, você pode escrever o seguinte, ó, que para t menor do que 0, o I de 0, que é a corrente que passa no indutor, que é a que passa no capacitor, é uma corrente. Só tem uma corrente aí, pessoal, só tem uma malha, certo? Vai ser igual a 0. E o V de 0 vai ser igual a 0 também, certo? Ok? Legal. Por que isso é importante? Porque a gente vai usar. A gente precisa disso. Como assim? A gente vai mostrar já. O que vai acontecer quando t maior do que 0? Quando t maior do que 0, a fonte de tensão, que era 0, ela passa a ser 1. Concorda? Quando t maior do que 0, a fonte de tensão é 1. Então, existe uma mudança. Ela já não é mais... A tensão variou, certo? Então, a gente já não pode dizer que para todo... Na verdade, se você... Olha que coisa interessante. A gente viu lá que quando t é igual a 0, a corrente, né, nesse circuito, ela foi calculada como sendo o I de t igual a 0. Né? Mas olha só, quando t é maior do que 0, durante um determinado intervalo de tempo, que é um tempo pequeno, a gente chama isso de transitório, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Mas ela vai variar. Mas depois o que vai acontecer? Vocês concordam que quando for um tempo muito grande a corrente vai ser constante? Desculpa, a tensão vai ser constante? Se a tensão vai ser constante, o que vai acontecer? Se a tensão é constante, a corrente também vai ser constante, né? Porque você tem uma relação entre tensão e corrente ali no capacitor, certo? Ou seja, e essa corrente no final vai acabar sendo nula mesmo, porque o que vai acontecer é que o capacitor ali, como não vai ter tensão, né, entre os terminais dele, para variar, porque ela vai ser constante, vai ser 0, né? Mas durante um pequeno intervalo de tempo ela não é 0. A gente vai mostrar isso através dos cálculos que a gente vai fazer, tá? Mas vamos pensar agora o seguinte, o que vai acontecer quando t maior do que 0? Quando t maior do que 0, a gente vai transformar o circuito. Eu tenho variação na tensão. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar o circuito. Como assim? Então, é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa equivalência. O resistor,
Quando você sai do domínio do tempo, vai do domínio S, o que acontece com ele? Não muda absolutamente nada. Certo? Ele continua sendo um resistor. R. Ok. O capacitor, ele passa a ser um capacitor cujo valor, né, é 1 sobre SC. Mas é como se fosse... A gente até fala, ele não é um capacitor. Ele vai ter o mesmo comportamento de uma resistência. Só que é uma resistência que tem um número complexo. Porque o S não é um número complexo. Né? Então funciona como se fosse um número complexo. Eu vou até fazer uma representação que em alguns livros fazem. Vocês vão entender por que eu faço ela. Mas também tem um cara aqui, ó, também tem um V0 sobre S. Não tem um V0 sobre S? Você tem que substituir esse capacitor que está lá por isso aqui. Eu vou fazer a substituição. E o indutor vai aparecer um SL e um L e um menos mais L0. Estão vendo aqui? Tá? Então eu vou fazer isso tudo aqui. Presta atenção que eu vou fazer isso. Como assim? Olha lá. Eu vou fazer a substituição, então. Vou fazer a transformação. Aqui, ó. Muito fininho. Vou até botar grande aqui, para ficar bem fácil de enxergar. Ó. Essa minha fonte aqui, agora, vai ser a transformada de Laplace de U de T. Eu estou transformando o circuito todo. Certo? O meu resistor, não vou nem escrever assim. Eu vou fazer assim, ó. Quando eu faço o equivalente de Laplace dele, ele não muda. Continua sendo R. O meu capacitor vira 1 sobre SC. Aí tem uma fonte aqui. Vamos voltar lá, ó, só para vocês verem. Ó. Tem uma fonte aqui que vale quanto? V0 sobre S. Tem que colocar essa fonte aqui. O indutor passa a ser SL. E tem uma fonte também, só que essa fonte aqui no indutor não é mais menos, é menos mais. E ela vale Li0. Eu fiz simplesmente a substituição. Passou. Como é que você sabe que o sentido é esse? Porque a corrente está passando assim. Ó. Aqui vai ter agora uma corrente I de S. Certo? E essa tensão aqui seria o V de S. Só que aqui no caso vou chamar de transformada de Laplace. Esse aqui é o V de S. Mas esse V de S nada mais é do que a transformada de Laplace de U de S. O sentido que estava apontado aqui é o mesmo sentido que eu estou usando aqui para fazer substituições. De cara, eu já posso substituir isso por um circuito mais simples. Por quê? Quanto é que vale o V de 0 e o I de 0? Quanto vale? 0, a gente já viu, né? O V de 0 menos e o I de 0 menos vale 0, né? Aqui era, deixa eu voltar aqui, isso aqui era o L I de 0 menos, tá? Ou seja, o meu circuito fica assim, ó. Presta atenção que é importante aqui, ó. Vai ter uma fonte. Quanto é que é a transformada de Laplace de U de S? Vocês lembram? Ah, não lembro. Então, você vai lá na tabela. Quanto é a transformada de Laplace de U de S, pessoal? U de T, desculpa. 1 sobre S. Então, você vai lá e coloca 1 sobre S. Agora, a sua fonte vale 1 sobre S. Aqui você tem um R. Aqui você tem um 1 sobre SC. Aqui você tem um SL. E aqui você tem o outro. Por que sumiram aquelas fontes? Porque os valores eram 0. A delta é errado. Está mesmo. Na verdade, não tem que esteja errado. É que eu já posso substituir. O R tem valor. Quanto é que vale o R, pessoal? Quanto vale o R? Olha ali. Quanto vale o R? Hein? Está ali escrito, galera. 1. Quanto vale o C? 1. Quanto vale o L? 1. Então, meu circuito,
Olha só, presta atenção, meu circuito fica assim, ó. Uma fonte que vale 1 sobre S, um elemento que vale R, vale 1, um elemento que vale 1 sobre S e um elemento que vale S. E uma corrente que é o I de S. I de S. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar agora as leis de Kirchhoff para resolver esse circuito. Notem que eu podia usar até método de malha, método de nó. Ensinar esses temas, eu não vou me preocupar muito em fazer isso. Mas em circuito, sim, vou usar. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu posso resolver, esse é um circuito simples, né? Uma malha só e uma corrente só. Vou usar a lei de Kirchhoff das tensões. Então, o que eu faço? Aqui é menos mais, aqui ó, a corrente está para cá, aqui é mais menos, aqui é mais menos, aqui é mais menos. Essa tensão aqui é VR de S. Essa tensão aqui é VC de S. Essa tensão aqui é VL de S. Então, ó, eu posso escrever assim, ó, que menos 1 sobre S, que é a tensão. Por que menos? Porque é a lei de Kirchhoff das tensões. Certo? Percorre a malha no sentido horário. O sinal que aparecer primeiro é o que você vai pegar. Então, é menos 1 sobre S, mais VR de S, mais VC de S, mais VL de S, igual a zero. Mas quem é VR de S? É R vezes I de S. Quem é VC de S? É 1 sobre R, não, né? Nem vou botar R. Vou botar R. Agora você aparece, né, desgraçado? 1. Aqui é 1 sobre S, né? Na verdade é 1 sobre SC que multiplica o I de S. Isso aqui vai dar só S, né? E aqui vai ser o quê? SL que multiplica o I de S. Que nos nossos números aqui é o próprio. Ok? Ou seja, presta atenção. Eu tenho agora a seguinte equação. Vou botar esse 1 sobre S para cá. Vai ficar assim, ó. R não, Abel. I de S mais 1 sobre S I de S mais S I de S igual a 1 sobre S. Ok? Essa equação agora é uma equação usando Laplace. Ok? O que eu faço aqui? Presta atenção, pessoal, agora, hein? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o I de S em evidência. Isso vai multiplicar quem? 1 mais 1 sobre S mais S, que é igual a 1 sobre S. Vou escrever aqui de novo. Agora é álgebra. Coloco todo mundo sobre o mesmo denominador. Então aqui eu tenho que multiplicar por S, aqui eu tenho que multiplicar por S. Então vai dar S mais 1 mais S ao quadrado sobre S. É igual a 1 sobre S. Olha só o que eu posso fazer, pessoal. Vocês concordam que eu posso cortar esse S aqui? Ó? Ele está multiplicando dos dois lados, certo? Então agora vai ficar assim, ó, I de S é igual a quanto? É igual a 1 sobre quanto? S ao quadrado mais S mais 1. Certo? S ao quadrado mais S mais 1. Isso é o I de S, mas isso não é o que eu quero. O que eu quero, pessoal, é o I de... O que eu tenho que fazer? O que o programa pede é o I de T, não é o I de S. Certo? Por exemplo, ó, em circuitos elétricos, como a gente não vai ter tempo de ficar explicando, né, como é que ele trabalha com transformados de Laplace para o primeiro semestre, eu não vou cobrar a volta, mas eu vou cobrar a ida. Porque fazer o que eu fiz agora é bem simples, é só fazer uma substituição. Ou seja, eu vou pedir lá em circuitos elétricos, é para você montar a equação para encontrar o I de S, para encontrar o V de S, ou qualquer coisa assim. Não vou cobrar a volta, porque não vai dar tempo de eu explicar Laplace lá, certo? Mas vou cobrar a ida. Quer dizer,
Aqui, em sinais sistemas, eu vou cobrar a volta. Mas também não vou ficar fazendo um circuito complicado. Vou fazer um circuito bem simples. No máximo 2 malhas. Tá? Para não complicar. Até porque não é só circuito elétrico que a gente usa transformar de Laplace. A gente vai usar agora. Depois eu vou botar um exemplo aqui de um sistema de controle. Não sei o que é isso. Vocês verão no ano que vem com a professora Camila. Primeiro bimestre, desculpa. Primeiro assunto de sistemas de controle que vocês vão ver. Transformado de Laplace. Ela vai recordar para vocês. Tá? Então agora como é que a gente vai encontrar o I de t? Ah, eu vou na tabela. Primeiro eu vejo o seguinte. Posso ir na tabela direto? Pode. Essas raízes aqui, será que não dá para fatorar? Vamos ver. A raiz aqui é complexa? B vale quanto aqui, pessoal? Vale 1, não é? Né? O B vale 1 aqui, não é isso? Então, a B2 vai dar 1 menos 4. A C vai dar 1 menos 4. Vai dar raiz complexa. Lembram? Vai dar raiz complexa. Como é que a gente resolve isso? Ou a gente usa essa fórmula aqui, ó, da raiz complexa, que é essa aqui, ó. Eu não vou usar ela. Por quê? Há muita conta. Vou fazer uma outra que também tem conta, mas não é tanto assim. Tá? Fica quieto aí. Aqui, ó. Não vou usar essa aqui. Vou usar o quê? Vou usar essa aqui, ó. Essas duas aqui. Até para a gente treinar um pouquinho. Lembra que eu falei que quando é raiz complexa, você vai usar ou essa fórmula de baixo. Pode usar, na prova vai poder usar. Tá? Como eu não estou com calculadora aqui, não vou conseguir fazer arco tangente, não tem como fazer isso aqui, estou sem calculadora, eu vou usar a de cima que eu não preciso da calculadora para fazer. Certo? Ok? Não tem como extrair raiz aqui. Notem que a fórmula de baixo, apesar de ser direta, o que você tem que fazer na fórmula de baixo, se fosse o caso aqui, ó? Nosso A na fórmula de baixo vai valer quanto? Vai valer meio. Porque é 1S, certo? Quem vai valer o C? Vai valer 1, certo? Em cima, quem vai valer o A grande? Vai valer 0, porque é 1 sobre, certo? E o B grande vai valer 1. É só substituir aqui. Legal? Não vou fazer isso. Por que não vai fazer isso, Abel? Porque eu quero treinar também aquele outro método que eu falei. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Vou pegar e fazer a transformada inversa disso aqui. Então, qual é o outro método? Aquele método que a gente faz, ó. É pegar o que está multiplicando S, lembra? E dividir por 2. Certo? Quem é que está multiplicando S aí? 1. Certo? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vai ficar I de S, vai ficar assim, ó. I de S é igual a 1 sobre S ao quadrado, não é nem isso, né? A gente até falou assim, vai ficar S mais meio ao quadrado, mais alguma coisa que a gente vai descobrir. Lembra? Certo? Ok? Quanto é que é isso aqui? Eu vou colocar depois isso aqui. Isso aqui vai ser 1 sobre S mais... Quanto é que é S mais meio ao quadrado? É S mais... 2 vezes o S vezes meio, que vai dar o próprio S, mais 1/4. Certo? Esse é o quadrado. Esse é o S mais 1 ao quadrado. S mais meio ao quadrado. Certo? Agora eu já sei quanto é que tem que dar esse outro cara aqui, ó. Porque eu sei que tem que fazer sempre o quê? S mais o valor. Tem que fazer sempre o quê? S mais o valor que multiplica, né, esse Szinho aqui do termo de primeiro grau ao quadrado. Quem é que multiplica? S mais esses valores dividido por 2. Quem é que multiplica ali? É 1. 1 dividido por 2 é meio. Então é S mais meio ao quadrado. Aí deu isso aqui, não deu? Para isso aqui dá S ao quadrado mais S mais 1. Tem que ser isso aqui. Aqui já deu S ao quadrado mais S mais 1/4. Para dar mais 1 tem que colocar quanto aqui? 3/4, certo? 3/4. Ok? Tem que ser o 3/4, não é?
Só que a gente, na verdade, não coloca o 3/4, a gente coloca um termo que é assim, ó. A raiz dele, né? Ao quadrado, não é isso? Quanto é que é a raiz de 3/4? É a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Ah, você vai fazer isso aqui, Abel? Vou. Por quê? Porque agora eu posso escrever assim, ó. Tá? Na verdade, eu vou voltar de novo a isso. Vai ficar assim, ó. 1 sobre S mais meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Certo? Essa é uma técnica para a gente fazer. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que usar a tabela, galera. E na tabela não tem aquilo lá. Não tem 1 sobre S ao quadrado mais S mais 1. Certo? Agora olha só, que bom. Olha que coisa legal. Ó. Já vi que eu vou precisar usar uma tabela bem simples. Não vou precisar nem usar isso aqui. Como não tem termo em S em cima, só tem um termo independente que vale quanto? 1, não é isso? É só fazer o quê? Para chegar nisso aqui, só falta, no meu problema, ter o quê? Ter um raiz de 3 sobre 2, que é o ômega. Certo? Em cima, concordam comigo? Não tá. Tem 1 em cima, não é? Não é isso? Então, ó, presta atenção. Olha só, tem 1 em cima. Como tem 1 em cima, o que eu faço? Eu quero que tenha o quê? Raiz de 3 sobre 2. E aqui, ó, é S mais meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Para dar igual, se eu coloquei raiz de 3 sobre 2 em cima, o que eu tenho que colocar aqui embaixo? 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Ou seja, isso aqui vai ser assim, eu vou até escrever, vai ser 2 sobre raiz de 3, que multiplica raiz de 3 sobre 2, sobre S mais meio ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Certo? Agora eu posso fazer a transformada inversa. Quanto é que vai dar? Aqui não muda nada, que é uma constante, vai ser 2 sobre raiz de 3, que multiplica quem? Vamos lá ver. Que multiplica E elevado a menos meio T, certo? E elevado a menos meio T, cosseno de quem? Cosseno é o cacete, Abel. Seno, né? Seno de ômega T. Quem é ômega? Raiz de 3 sobre 2, certo? Cosseno, caralho. Que cosseno, mané? Seno de raiz de 3 sobre 2, T. Essa é a minha corrente de T. Tá? Ok? Essa é a minha corrente de T. Presta atenção numa coisa. Ah, é assim mesmo? É isso aí. Essa é a minha corrente de T. Olha só, pessoal. Presta atenção numa coisa interessante. Notem, eu não mudei a chave de 0, que era uma constante, para 1, que ficou uma constante. Quando ela ficou em 1, depois de muito tempo, na variação isso aqui acontece. A corrente é essa. Mas depois de muito tempo, ou seja, quando T é muito grande, o que acontece com o I de T? O que acontece quando T é muito grande com essa expressão aqui embaixo? Ela vai para valer quanto quando T for muito grande? 0. E era isso mesmo que tinha que acontecer. 0. Por quê? Porque quando T é muito grande, ela já é a corrente contínua há muito tempo. Então, se a corrente contínua há muito tempo, não tem variação no capacitor. Concordam comigo? Não tem variação no capacitor. Então, tinha que dar uma coisa assim mesmo. Certo? Ah, mas por que você chegou nessa expressão? É que quando tem a mudança, quando T é pequeno, tem variações. Certo? Quando T é ali pertinho do 0, na verdade, ó, dá o seno de 0 que vai dar 0. Certo? Mas quando o T, por exemplo, é muito pequenininho,
né? Vai dar um E, por exemplo, vocês podem até usar a calculadora aí, bota T igual a 0,2, por exemplo, né? 0,2, aí vai ficar assim, ó, 2 sobre raiz de 3 vezes E elevado a menos meio de 0,2 vai dar menos 0,1, E elevado a menos 0,1, seno de raiz de 0, qualquer coisa. Aí, isso aqui está em radiano, viu, pessoal? Não é em graus, tá? Certo? Essa fórmula aqui que a gente obtém é o ângulo em radianos, certo? E aí vocês podem fazer, vocês vão ver que vai dar um valor que é diferente de zero. Entendeu? É um valor que é diferente de zero. Tá ok? Então é bem interessante vocês verem isso. Tá certo? Ok? Legal. Tá vendo? A gente chegou num valor que não é exatamente igual a zero. Esse valor aqui, nos circuitos elétricos, né, é um valor que a gente fala o transitório, enquanto não chegou em regime de estabilidade. Certo? Okay? Se for em regime de estabilidade, a gente já sabia que ia dar zero. Eu já sabia que na estabilidade ia dar zero. Certo? Por quê? Né? Posso até ver por causa do teorema do valor. Lembra do teorema do valor final? Ninguém lembrou disso, né? O teorema do valor final diz o seguinte, ó, quando você pegar, né, o valor de I no infinito, é S vezes SS, né? Ok? Quando você fizer isso, você vai ver que vai dar zero na hora de você fazer a coisa. Né? Que é o limite quando S tende a zero de S, F de S. Vai dar S em cima e embaixo vai dar o quê? Vai dar S ao quadrado mais S mais 1. Quando S tender a zero, embaixo vai dar 0 ao quadrado mais 0 mais 1, que dá 1, e em cima vai dar 0. Então, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Sem fazer a transformada inversa. Mas eu também sabia que isso ia acontecer, por quê? Porque eu sei que quando o tempo é muito grande, o que está acontecendo? A minha tensão no capacitor também não vai variar. Se não vai variar a tensão no capacitor, a corrente no capacitor vai ser nula. C, dV, dt. Certo? Então, a gente tem que saber fazer essas contas aqui. Certo? Esse foi um exemplo bem complicado. Um exemplo até simples de circuito. A gente tem outros para fazer. Tá? Uma coisa que eu vou tentar evitar com vocês, mas que não é tão complicado assim, é vocês entenderem, né, qual é o valor, né, das tensões iniciais. Vamos pegar um outro exemplo, porque esse aqui ficou muito fácil. A tensão inicial no capacitor era 0, a tensão inicial no indutor era 0 também. Vamos pegar um outro exemplo que fica mais interessante a gente trabalhar. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Ó. Pegar um exemplo do livro. Pegar o livro de circuitos, que ele tem vários exemplos que faz. Eu posso até pegar do livro de circuitos. Vou pegar até de um capítulo que fala sobre circuitos de primeira e segunda ordem. É o Somebody Love aí. Pegar logo no segunda ordem, que é para a gente fazer uma brincadeira melhor. Segunda ordem. Vamos pegar um que tem a resposta aqui feita. Legal. Olha como é que é mais complicado fazer. Nem pediu isso, né? Ele nem pediu aqui, ele só está pedindo. Olha como é que é difícil ficar fazendo o padrão dele aqui, ó. Esse está legal. Esse está legal. Ok. Vamos fazer esse agora aqui, ó.
Ih, eu não copiei, porra? Que saco. Não tem problema não, a gente copia. Copiar. Cadê? Ué, tá de sacanagem? Por que você tá fazendo isso, rapaz? Ué? Algum bug? Já capturei. Ele não deixa de jeito nenhum. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tentar enganar ele aqui. Obrigado. Agora eu enganei ele. É bug. É bug mesmo. Eu mexi, botei na outra página e ele aceitou. Macetes. Ok. Então olha só, agora vamos resolver esse circuito aí. Né? O que ele quer nesse circuito? Ele não falou aqui, mas eu já sei exatamente o que ele quer. Ele fala o seguinte, ó, o circuito, presta atenção nesse problema. O circuito tem um indutor de 0,5 henries, tem dois resistores, um de 4, um de 3 e um de 6 ohms, e tem um capacitor de 0,02 farad, certo? A fonte, junto com a resistência de 4 ohms, ela estava conectada no circuito. Ela estava conectada, ela estava ligada ao circuito, certo? E no instante t igual a 0, ela foi desligada. Então ela estava conectada, o que estava acontecendo? É uma fonte de tensão contínua, concorda comigo? É uma fonte de tensão contínua. Legal? E aí, se é uma fonte de tensão contínua, né, ela estava ligada em muito tempo, o que vai acontecer? O circuito que eu vou desenhar aqui, eu vou botar para t menor do que 0. Presta atenção, pessoal. Presta atenção, vou fazer bem devagar para a gente poder entender. Então, para t menor do que 0, né, o circuito que eu tinha era esse aqui, ó. 10 volts, tensão contínua. Resistência de 4. Capacitância de 0,02. Resistência de 3. Resistência de 6. E indutor de 0,5. Isso aqui é farad, isso aqui é henries. Isso aqui, galera, é só para... Por que eles colocam? Você sabe por que eles colocam assim? Porque é para facilitar as contas. Você está entendendo? Se você colocar... Mesmo os resistores são muito pequenos. O que é resistência de 6 ohms? Isso não existe, né? Isso é um fio, né? Então, eles colocam só para facilitar a conta. Na prática, é quilo-ohm e outros. Mas esquece. Ok? A corrente está aqui, ó. Isso é para t menor do que 0, tá? Ok? Notem, o que me interessa aqui, quando eu fizer a transformação, eu não vou precisar saber a tensão no capacitor em T0 menos, ou seja, para T negativo. Não vou também ter que saber a corrente no indutor, tá? Então a gente vai descobrir isso agora. Como assim a gente vai descobrir isso agora? A gente vai descobrir isso agora, né? Deixa eu explicar. Presta atenção. Quando existia, né, a fonte, que era uma fonte de tensão contínua,
o que ia acontecer? Aqui, ó, esse cara aqui, presta atenção, galera. Esse cara aqui é um circuito aberto. Certo? E esse cara aqui é o quê? É um curto-circuito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até desenhar diferente. Eu vou fazer assim, ó. 10 volts. Capacitor em corrente contínua é circuito aberto. Indutor é curto-circuito. Então, façam isso que eu estou fazendo aqui. Aprendam a fazer, ó, 4 ohms. Aqui, ó, você vai ter o quê? Um circuito aberto. Aqui vai ter 3 ohms. Aqui você vai ter 6 ohms. E aqui você vai ter um curto-circuito. Certo? Aqui você vai ter um curto-circuito. Presta atenção agora. O que eu tenho que descobrir? Quem é essa corrente? Certo? E quem é essa tensão? Por que eu tenho que descobrir isso? Porque quando eu fizer a transformação do circuito para o domínio da frequência, eu vou ter que usar o V de 0 para transformar o capacitor. Eu vou ter que usar o I de 0 para transformar o indutor. Tudo bem? Ok? Pessoal, pergunta. É fácil calcular essa corrente? Primeira pergunta. Tem alguma corrente diferente dessa nesse circuito? Tem corrente no resistor de 3 ohms? Não pode ter, pessoal. Ele só tem um polo conectado. Certo? A corrente vai ficar caindo no espaço? Não pode. Então só tem uma corrente aí. Como é que eu descubro ela? Quanto é que vale essa corrente I aí? Vamos lá, pessoal. Não é difícil. Vai valer quanto? Vai valer a tensão, certo? Dividido pela resistência total. Qual é a resistência total? É 6? É 9? É 13? É quanto? É 10. É 6 mais 4. Que vai dar 1 ampere. Ok? Agora preste atenção, isso é o I. E o V, quanto é que vale? Esse é mais complicado. O V é 0? Não, o V não é 0. O V é a tensão entre esse ponto e esse ponto. Certo? Só que a tensão entre esse ponto e esse ponto, como aqui não tem corrente nenhuma, não tem corrente no resistor de 3. É a tensão entre esse ponto e esse ponto. É a mesma coisa. Certo? Claro, não tem corrente. Não tem queda de tensão ali no resistor. É como se ele não existisse. Certo? É como se ele não existisse. Ou se você quiser, ele existe, tudo bem. Ele existe. Então qual é a tensão nele? Vamos supor que ele exista. Ele existe. Mas não tem corrente nele. Se ele existisse e tivesse uma corrente aqui, e linha, né? A tensão daqui para cá, de A para B, seria esse V. E a tensão daqui para cá seria o de A para C, seria VBC. Só que o VBC vale quanto aqui? 0, porque o I' é igual a 0. Certo? Então a tensão entre A e B é a mesma tensão entre A e C. Ficou entendido aqui? Isso vocês têm que perceber, pessoal. Isso não tem mistério. É só olhar, não tem muito mistério. Certo? É o VAC. Então, então quanto é que vale? E quanto é que vale isso? Me digam vocês quanto é que vale. Quanto é que vale o VAC? Não, o VAC não vale 10. Vale 6. Exatamente, vale 6. Por quê? Porque, olha só, o VAC é a tensão daqui para cá, que é a tensão daqui para cá. Certo? Que é a tensão 10 menos a queda de tensão que teve aqui. Certo? Então, V, nesse caso, é 6 volts. Certo? Ok? Legal. E agora?
Agora presta atenção. O que é que vai acontecer agora, pessoal, quando o meu circuito agora for T maior do que zero? Quando T maior do que zero, o que é que vai acontecer com esse lado aqui do circuito todo? Ele vai ser desconectado. Ele vai ficar assim, ó. O circuito vai ficar assim. Zero vírgula 0,02. Vamos ver aqui. Para. 3 ohms. 6 ohms. E meio Henry. Meu circuito fica assim. Você fala assim, porra, aí tudo vale zero, Abel, porque não tem fonte. Você, né? Você pode falar assim, né? Não tem fonte de tensão, então tudo vale zero. Como assim? Na verdade, tinha fonte até o zero menos, concorda comigo? Quando chegou no zero mais, ou no zero, a fonte sumiu. Só que o que aconteceu? A fonte sumiu, concordo. Mas como tinha fonte até o zero menos, esse capacitor carregou. Esse indutor carregou. Quando eu fizer agora a minha transformação para Laplace, olha o que vai acontecer. Preste atenção. Fica assim, ó. 1 sobre S vezes 0,02. 1 sobre SC. Certo? Depois, ó. Lembra que tinha, ó. Se você tem um indutor, a corrente está passando assim, ó, né? Cuidado agora que a gente vai fazer. Agora tem que tomar cuidado. Olha que agora tem que tomar cuidado, né? A corrente está saindo, né? Daqui, né? E quando você substitui, vamos voltar lá. A corrente aqui nesse circuito está assim, não está? Vou colocar ela aqui, ó. Não está? Certo? Então, quando você substitui esse cara aqui, vou até substituir dessa forma, fica melhor fazer assim. Vou substituir como se eu estivesse vendo ele. Eu vou até fazer um desenho diferente. Isso é importante pra caramba. Muito importante, galera. Vou até fazer um desenho diferente. Opa! Se errarem, vocês vão errar o problema. Não ficou bonito, não? Mas agora é o mesmo circuito. Vocês concordam com o mesmo circuito? Eu só mudei a posição do meu capacitor. Agora eu vou substituir direitinho. Como assim substituir? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou usar o Laplace agora. O que vai acontecer com o resistor do lado que está aqui desse lado? O resistor não muda nada. Ele vale quanto aqui? 3. Certo? O que vai acontecer com o capacitor? Vai virar um cara que vale quanto? 1 sobre S vezes 0,2. 0,02. Mas é só isso? Não. Vai aparecer uma fonte que vale quanto? Ah, não sei. Vai lá, vale quanto? V0 sobre S, certo? Quanto vale a V0? Quanto vale V0? 6 sobre S. Não era 6? Sim, é 6 sobre S. Continua.
aparece aqui quem? Um resistor, que vale 6. Certo? Depois, continua. Aparece aqui quem? Um indutor, que vale S vezes meio. SL, não é isso? Era meio mesmo? É. E aí já terminou? Terminou não. Tem mais uma fonte, olha aqui. A fonte que você coloca aqui, ó. É menos mais L e 0. Estão vendo? Menos mais L e 0. Mais uma fonte que vale menos, mais L, que vale meio. Quanto é que é o I0 mesmo? Vocês já viram. Quanto é que vale, pessoal, o I0? Vezes 1. Pronto, meu circuito ficou esse aqui. E a minha corrente é essa aqui. O que eu quero calcular agora? Essa corrente. Tá? Vou redesenhar o circuito novamente. Para ficar mais bonitinho. Vai ficar assim, ó. Está muito feio aqui. 3. Sobre S, que multiplica 0,02, é 1 sobre S, que multiplica 2 sobre 100. Então, isso aqui vai ser 50 sobre S. A fonte continua sendo mais, menos 6 sobre S. O resistor aqui vale 6. Esse, vou rodar a voltinha aqui. Esse indutor fica S sobre 2, que é S vezes meio. E essa fonte aqui vira menos mais meio. E a minha corrente está aqui. I de S. Agora, é resolver esse circuito usando o quê? Lei de Kirchhoff das tensões. Começa aqui, lei de Kirchhoff das tensões. Tudo que tem aí, ó, esses retângulos, eles são resistores complexos, digamos assim. Tá? É até bom a gente aprendendo isso, né? Porque a gente vai usar isso mais tarde. E a gente vai usando o quê? Quanto vai ser a tensão aqui? Vai ser, vamos botar aqui, mais, menos, porque a corrente está passando aqui, mais, menos, porque a corrente está passando aqui, mais. São resistores complexos. Se a corrente vai da esquerda para a direita, ou de baixo para cima, é mais, menos. Mais, menos. Então vai valer quanto? Ó? Lei de Kirchhoff das tensões. Eu escrevo, ó, 3 vezes o I de S, é o RI, certo? Isso aqui é mais 50 sobre S, I de S, não é? Mais, agora não tem nenhum resistor, tem uma fonte, vale quanto essa fonte? Isso. Mais 6IS, mais S sobre 2 IS, menos meio, igual a 0. Só meio, não tem um resistor, é uma fonte. As fontes ficam ali. Agora, tudo que é fonte para o lado direito, tudo que é alguma coisa vezes IS para o lado esquerdo. Vou colocar o IS em evidência. Então vai dar isso aqui, ó. 3 mais 50 sobre S mais... olha aqui, pessoal, aqui eu errei, tá? Aqui é 6... Não, tá certo, mais 6, errei não. O que eu errei aqui? Mais S sobre 2. É, 6 sobre S. Não, é 6 mesmo, é quem multiplica IS, tá certinho? É quem multiplica IS. É isso mesmo, é 6 mais 3, é isso mesmo. Ok? Legal, S sobre 2, não errei nada não, tá certinho? É que eu confundi aqui, o Tino estava querendo falar, cadê o meu indutor? Já apareceu aqui. Tá? O que vai acontecer? Isso aqui é igual ao outro lado. O outro lado é meio menos 6 sobre S.
Vou até escrever aqui, ó. Vou colocar no mesmo denominador. Isso aqui vai dar S menos 6 sobre 2S. Certo? Vocês me desculpem o meu S, hein, galera? Notem que eu tento diferenciar do 50, mas é assim mesmo. Desculpa, eu não vou conseguir me policiar. Então, o certo era estar fazendo S assim. Né? É muita curvinha. Né? Vai estar lá. Tá. Vamos lá. Olha aqui que eu vou fazer. Ó. I de S que multiplica. Isso aqui vai dar 9, não é? Certo? Vai dar 9. Então vai ficar assim. Ó. Vai ficar. E vai ficar um 2S embaixo. Estão vendo? Então vai como se fosse um 9 sobre 1 e um 2S embaixo. Então o que eu tenho que fazer? Em cima tem que multiplicar aqui por 2, então vai ser 100, certo? Sobre 2S, certo? Mais, aqui é 2S, né? Em cima é 18S sobre 2S, que é o 9, mais o que? S ao quadrado sobre 2S, que é o S sobre 2. Ficou entendido aí? Fiquei sobre o mesmo denominador. Isso aqui vai dar quanto? S menos 6 sobre quanto? 2S. Quem eu posso cortar aqui? Não é S, é menos 12. Você colocou 2S4. Menos 12, desculpe. Desculpe. Menos 12. Claro. Coloquei o S embaixo. Ok? Menos 12. Obrigado. E aí, o que vai acontecer? Cortou. E ficou que o I de S vale quanto? S menos 12 sobre quanto? S ao quadrado mais 18S mais 100. Não ficou isso? Bom, agora vamos ver se esse S ao quadrado mais 18S mais 100 vai dar raiz complexa. Eu acho que não dá. Né? 18 ao quadrado é maior do que 400, não é? Faz aí. 18 ao quadrado. Quanto? Ih, então ferrou. Deu raiz complexa, né? Pô, que saco. Mas tudo bem, não tem problema. Se deu raiz complexa, 18 ao quadrado é o 324, né? Só que é menor do que 4 vezes 100, que é 400. Então deu raiz complexa. O que é que a gente faz? A gente já sabe. Vai fazer isso aqui, vai dar S menos 12 sobre S mais 9 ao quadrado. Não é isso? É isso aí. Lembra que é isso aí? S mais 9 ao quadrado. Por quê? Porque pega o 18 dividido por 2. Isso aqui dá quanto? Faz uma continha aqui, só para lembrar quanto é que vai dar isso aqui. Ó. Dá S ao quadrado mais 18S mais 81. Não é? Para chegar no 100, falta quanto? 19, não é? Eu acho que eu errei alguma conta. Está muito quebrado isso aí. Mas tudo bem, deixa eu ver se eu errei. Deixa eu colar aqui. Cadê a cola? Não errei não. É escroto mesmo. Não errei não, tá vendo? Eu já vi que é escroto mesmo. É sacanagem, eu podia ter botado um número mais redondinho, né? Quando ele bota, mas não, olha só, não se assustem na prova. Pode ter um número todo quebrado que vai ser raiz de 19, que a gente vai usar aqui. Aí você fala, por que você foi ver? Galera, é um exemplo do livro. No exemplo, tu não mete uma raiz de 19. Mas ele meteu, né? Eu sei por quê, porque eu fui lá ver aqui a resposta e dá lá, ó, 4,3. Vê se 4,35 não é raiz de 19. É isso, não dá.
4,359. Muito obrigado, eu sabia disso, eu sabia de cabeça. Claro que não, né? É porque, porra, eu sei que vai aparecer o raiz de 19 aqui. Beleza, vamos lá. Então falta quem aqui? Falta o 19, não é isso? Mas eu já vou colocar o quê? Raiz de 19 ao quadrado. Ok? Aqui seria interessante usar aquele método direto lá. E aí já pegava a resposta toda. Tá? Então eu vou dar uma de mago aqui, vou falar que o I de T é igual, né? Fazendo aqui, ó, aí eu vou fazer assim, ó, presta atenção. Vou fazer aqui A grande igual a 1, B grande igual a menos 12, A pequeno igual a 9 e C pequeno igual a raiz de 19. Não, é C, é 19 mesmo. Tá? Por quê? Porque é aquela coisa assim, ó, AS mais B sobre S2 mais 2AS mais C. Certo? Ok? Não entendi nada. Entende sim, pô. Vai aqui na tabela. Ó. Aquele aqui. Ó. Tá vendo? Beleza. Isso aqui não é S2 mais 2AS mais C não. C igual a 100. Eu já vou usar daqui, ó. Onde eu estou trabalhando. Ó. Não é nem raiz de 19. Eu vou usar isso aqui, ó. Direto. Opa. Então, esse C aqui eu errei, né? Raiz de 19 só aparece quando a gente trabalha com aquela fórmula, a outra, para ajustar, certo? Se eu fizer isso, o que eu vou ter? O que eu vou ter se eu fizer isso? Ah, saco! Desculpa. Eu vou ter isso aqui, ó. Pronto, cheguei aqui. Ele até faz o outro, ele até usa o negócio aqui. Né? Mas acreditem. Acreditem em mim. Acreditem em mim. E se eu fizer isso, na verdade não é dar essa resposta não. Tá? Porque na verdade essa resposta aqui é justamente aquela que a gente faz seno e cosseno. Que aparece raiz de 19 ali dentro, ó. Cosseno de raiz de 19t, né? Ou, na verdade, isso aqui é a resposta para isso aqui, ó. Tá vendo? Se eu quisesse fazer aquela fórmula total, que seria mais interessante, ia dar diferente aqui. Tá? Ok? Vocês entenderam o que eu acabei de falar, né? Ok? Só para a gente não perder tempo, já são 9h20, né? Mas só para a gente não perder tempo. Ou seja, numa prova, eu sugeriria vocês usarem a calculadora e usarem direto o quê? Direto essa fórmula aqui, ó. Tá? Usarem essa fórmula aqui. Certo? Vai dar diferente. Podem ver que não vai dar diferente. Vou até apagar isso aqui, ó. Teria que usar o que nessa fórmula aqui? Lembrando que nessa fórmula, se fosse usar, você ia usar A grande igual a 1, né? B grande igual a menos 12, certo? A pequeno igual a 9, C pequeno igual a 100. Aí substituiria tudo aqui. Vocês depois podem até fazer isso em casa para fazer um teste, para ver quanto é que vai dar. Vai dar, com certeza, vai dar o A pequeno, vai aparecer aquele 9 ali, ó. Vai aparecer o menos 9t. Vai aparecer o B pequenininho ali, ó, que é raiz de 19. Vai aparecer o raiz de 19 aí, em algum lugar. Que é justamente, ó, 100 menos, né? A ao quadrado é 81, dá 19. Então, B pequeno é a raiz de 19. Certo? Que é o 4,3 que a gente mostrou lá. Ok? Só que o θ é diferente, o Rzinho tem que fazer o cálculo. Certo? O θ... Porque aquele lá é um A, é um cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. É trigonometria. Tá legal? Ficou entendido? Legal. Então, a gente fez hoje uma aplicação.